Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Eric Camacho e você está no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e vamos continuar a leitura a partir do capítulo 9, Renunciar por Amor. Por acaso não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? E vocês não são obra minha no Senhor? Ainda que para outros eu não seja apóstolo, ao menos para vocês eu sou, porque o selo do meu apostolado no Senhor são vocês. Essa é a minha resposta para aqueles que me acusam. Será que não temos direito de comer e beber? Ou não temos direito de levar conosco nas viagens uma mulher cristã, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar? Alguém vai à guerra alguma vez com seus próprios recursos? Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que estou dizendo isso apenas como considerações humanas? E a lei não diz a mesma coisa? De fato, na lei de Moisés está escrito: não amordace o boi que debulha o grão. Por acaso é com os bois que Deus se preocupa? Não será por causa de nós que ele fala assim? Claro que é por causa de nós que isso foi escrito. De fato, aquele que trabalha deve trabalhar com esperança de receber a sua parte. Se semeamos bens espirituais em vocês, será muito colher bens materiais de vocês? Se outros exercem sobre vocês tal direito, por que não o poderíamos nós, e com maior razão? Todavia, não usamos esse direito. Pelo contrário, tudo suportamos para não criar obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem. Aqueles que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo? E aqueles que servem ao altar têm parte no que é oferecido sobre o altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Tornar-se disponível e solidário. Contudo, não tirei vantagem dos meus direitos, e agora não estou escrevendo para reclamar coisa alguma. Antes morrer que... Não, ninguém me tirará esse título de glória. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. Pelo contrário, é uma necessidade que me foi imposta. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se eu anunciasse de própria iniciativa, teria direito a um salário. No entanto, já que o faço por obrigação, desempenho um cargo que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que, pregando o Evangelho, eu o prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho me confere. Embora eu seja livre em relação a todos, tornei-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus comportei-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Com os que estão sujeitos à lei, comportei-me como se estivesse sujeito à lei. Embora eu não esteja sujeito à lei, a fim de ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Com aqueles que vivem sem a lei, comportei-me como se vivesse sem a lei. Embora eu não viva sem a lei de Deus, pois eu estou sob a lei de Cristo, para ganhar aqueles que vivem sem a lei. Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Tudo isso eu o faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dele. Vocês não sabem que no estádio todos os atletas correm, mas só um ganha o prêmio? Portanto, corram para conseguir o prêmio. Os atletas se abstêm de tudo. Eles, para ganhar uma coroa perecível, e nós, para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, também eu corro, mas não como quem vai sem rumo. Pratico pugilato, mas não como quem luta contra o ar. Trato com dureza o meu corpo e o submeto, para não acontecer que eu proclame a mensagem aos outros, e eu mesmo venha a ser reprovado.
Capítulo 10. Aprender da história. Irmãos, não quero que vocês ignorem numa coisa. Todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar, todos receberam um batismo que os ligava a Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus e caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não se tornem idólatras, como alguns deles, conforme está na Escritura. O povo sentou-se para comer e beber. Depois se levantaram para se divertir. Nem nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles se entregaram, de modo que, num só dia, morreram 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles tentaram, e morreram vitimados pelas serpentes. Não murmurem, como alguns deles murmuraram, e pereceram em mãos do anjo exterminador. Tais coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas para nossa instrução. A nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Vocês não foram tentados além do que podiam suportar, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das forças que vocês têm. Mas, junto com a tentação, Ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportá-la. Não pactuar com a idolatria. Por isso, amados, fujam da idolatria. Falo a vocês como as pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. O cálice da bênção que nós abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? E como há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois participamos todos desse único pão. Considerem o povo de Israel. Quando comem as vítimas sacrificadas, não estão eles em comunhão com o altar? E o que quero eu dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os próprios ídolos sejam alguma coisa? Não. O que digo é o seguinte: aquilo que os pagãos sacrificam, eles o sacrificam aos demônios e não a Deus. Ora, eu não quero que vocês entrem em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos nós mais fortes do que Ele? Liberdade e discernimento cristão. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas os do próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem levantar dúvidas por motivo de consciência, pois a terra e tudo o que ela contém pertence ao Senhor. Se algum pagão convidar e vocês aceitarem o convite, comam de tudo o que lhes for oferecido, sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Mas se alguém diz a vocês: isso é carne sacrificada aos ídolos, não comam, por causa daquele que os avisou e por motivo de consciência. Falo da consciência dele, não de vocês, porque a minha liberdade deveria ser julgada por outra consciência? Se eu como alimento dando graças, por que seria eu censurado por alguma coisa pela qual dou graças? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem ocasião de escândalo, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Façam como eu, que me esforço para agradar a todos e em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas o interesse do maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura destes capítulos até aqui comigo. Por favor,
Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia, que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!